2, 1. Olá, me chamo Alex, sou professor de Química e vou apresentar aqui uma videoaula do concurso SED 2023-01. Então, essa é a minha videoaula. Eu vou tratar do tema da geometria molecular, estabelecer aí a geometria, a figura geométrica mais viável para representar determinadas moléculas e explorar duas habilidades que estão no currículo paulista: habilidade de ciência da natureza, do primeiro ao terceiro ano de ensino médio, a 301 e a 307. Trata de construção de questões, de elaboração de hipóteses e previsões e da análise de propriedades dos materiais. Para poder tratar disso, tem que fazer um recorte da tabela periódica e nós, no ensino médio, estudamos essencialmente a geometria das substâncias de natureza covalente. São as substâncias de natureza covalente, aquelas que envolvem átomos que têm a eletronegatividade mais elevada aí dentro da tabela periódica. Então, o conjunto de elementos químicos que representam notadamente os ametais. Então, aqui, nesse quadro, escrevo aqui as chamadas covalências possíveis. Na verdade, são o total de elétrons na camada de valência de cada um desses átomos, que acabam participando dessas substâncias de natureza molecular ou covalente. Aqui as ligações clássicas, as covalências clássicas dentro da teoria do octeto, que é muito cobrada ainda no ensino médio, né? Então, essa referência, depois deve anotar essas situações aí. E como é que nós vamos estabelecer essa situação? Basicamente, para poder reconhecer a geometria de uma substância ou poder decifrar qual será a geometria, eu preparei um quadro aqui com as possíveis geometrias dentro dos padrões que nós estudamos no ensino médio. Então, a partir do momento que você estabelece ou você reconhece que a substância é feita de dois átomos, ou constituída de dois átomos, de três átomos, de quatro átomos e por aí vai, e estabelecer uma situação que é fundamental em moléculas que sejam atômicas em diante, né? Você estabelece a ideia do átomo central e dos átomos periféricos. Então, com essa tabela que eu citei anteriormente aqui, onde a gente tem o número de covalências possíveis, as covalências clássicas, dá para a gente ter uma ideia se existem ou não elétrons livres na molécula, no átomo central da molécula. E aí eu queria dar um exemplo, né? A molécula de água, por exemplo, que ela tem um átomo central que é o oxigênio, dois átomos periféricos seriam os hidrogênios. O oxigênio, basicamente, ele é um elemento que tem lá 6 elétrons na camada de valência, faz duas valências, duas ligações com os átomos de hidrogênio, portanto, sobram 4 elétrons livres, ou seja, 2 pares de elétrons livres no átomo de oxigênio, que faz com que a geometria da molécula de água seja uma geometria angular. Então, isso é uma referência importante, tem que ter esse quadro para poder estabelecer e perceber essas situações. Também acho que é importante poder utilizar aqui um recurso, que é um simulador, o chamado simulador do PET Colorado, né? Onde ele apresenta, aqui na simulação mais simples, moléculas que não têm elétrons livres no átomo central. Então, tenho aqui uma diatômica, uma triatômica, né, 2 periféricos e um central, uma tem 3 periféricos e um central, uma que tem 4 periféricos, um central, uma molécula de metano, um exemplo aqui clássico, a gente consegue fazer exploração mais espacial usando
simulador. Também podemos ter aí um central, 5 periféricos, um PCL5, que já não segue a teoria do Keto, né? Mas que é uma molécula que aparece constantemente. Dá para a gente ver aqui a chamada geometria de bipirâmide de base triangular ou pirâmide trigonal florada aí. E por último aqui uma molécula com 6 periféricos e um central, que forma uma geometria octaédrica. Então, usando esse recurso também para poder dar uma visualizada mais interessante. E aqui uma questãozinha para a gente poder explorar essa situação, só para não ficar perdido na situação. Então, uma questão para poder explorar. Uma pergunta aqui que vem com qual dessas moléculas teria um ângulo de 180 graus entre os ligantes. Para poder ter um ângulo de 180 graus entre os ligantes, teria uma molécula como a molécula do dióxido de carbono, átomo central o C, 2 átomos periféricos, os Os, nessa leitura aí, para a gente poder fazer as referências. Uma outra, contando uma geometria trigonal plana, né? Ser trigonal plana não pode ter elétrons livres, tem que ser uma molécula com 3 periféricos e um central, qual a única possível aqui seria o SO3. Muito obrigado, até qualquer hora.